Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou contar aqui um testemunho de cura, como Deus me curou da enxaqueca. Então vamos lá para o testemunho? Agora eu vou trazer aqui vários testemunhos para vocês, tá bom? Antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou a Tânia Honorato, sou casada, tenho 2 filhos, um menino e uma menina, e atualmente eu moro aqui em Portugal, tá bem? Então deixa eu contar para vocês como que foi essa cura, né, da enxaqueca. Eu sempre tive dores de cabeça, né? Mas aquelas dores de cabeça normais por conta do óculos, né? Mas tudo que com um remedinho simples, tudo se resolvia. Só que em 2023, antes de a gente vir para cá, né? Eu cheguei aqui em Portugal, saí do Rio de Janeiro, calor, e vim para cá para Portugal, tava inverno ainda, finzinho do inverno, né? E chegamos aquele choque térmico, né, de temperatura. E realmente nós sentimos adaptação um pouquinho, até o corpo acostumar com um clima diferente, com um tempo, né, diferente, mais frio, na verdade. Então, eu já vinha sentindo algumas dores de cabeça, mas dessas pulsantes, sabe? Era uma dor pulsante, parecia que a cabeça estava meio oca, sabe? Você não podia ficar mexendo muito assim com a cabeça, tinha que ficar quietinha, parada. E o que eu sentia também era dor nos olhos, parece que a dor mexia assim, sabe? Uma dor lá no fundo dos olhos. E muita dor de cabeça. Era uma pulsação que eu conseguia, parecia que o meu coração estava batendo aqui, sabe? Na, no ouvido. Era muito, muito ruim. E eu só ficava quieta no canto, deitada na cama. Aí as crianças tinham que fazer alguma coisa aqui pra mim, trazer alguma coisa pra eu tomar café, essas coisas assim, né? O marido também ajudava. E era assim, muito ruim mesmo. Então eu comecei a pensar assim, será que é adaptação ao frio? E fui no posto médico, né, pedi a orientação. Aí falou, não, realmente pode ser, mas vamos descartar outras coisas. Aí então começou a batalha, né, de procura para saber o que poderia ser. Então eu fui ao médico, né, procurar para ver se era o óculos, né, se o óculos se tinha aumentado o grau, né, alguma coisa nesse sentido. Então fomos lá, fizemos a consulta no médico, porque aqui em Portugal você vai primeiro para uma consulta no clínico geral, tá? Para depois você ir no especialista. Então ele me passou uma consulta para o especialista que demorou um ano. Então, assim, eu só fui ter essa consulta em 2024, né, com o oftalmologista. Fui lá, ele olhou, fez os exames e disse, me deu a receita de um óculos. E quando eu cheguei em casa não estava muito diferente desse óculos aqui que eu tenho, né? Então, assim, não era o óculos. Continuava com a dor de cabeça. E voltei pro posto médico, né? E falei, olha, tá doendo, não é o óculos, né? Enfim. E aí a médica me receitou, então, uma consulta para fazer exames de hormônio, né? Porque, como eu já estou numa idade já de chegar na pré-menopausa, poderia ser o hormônio baixo, né? Então fiz os exames de hormônio, não estavam baixos, estavam normais, né? Lá fui eu de novo, com dor, e isso passou um tempo, gente, meses, né? Porque até você conseguir uma consulta no clínico, aqui no posto de saúde, é uma demora. Então, depois dos exames hormonais e a dor de cabeça continuando, eu falei, continua. Ela falou, então vamos fazer agora uma tomografia do crânio, né? Aqui se chama TAC. Aí lá fui eu fazer uma tomografia, graças a Deus não tinha nada, tudo normal. Então, como ela viu que não tinha, já tinha feito todos os exames, não tinha dado nada de, né, de anormal, ela falou, então isso é uma enxaqueca, né? Não tem causa aparente, pode ser realmente por conta da idade, adaptação, do frio, mas depois eu vi que como eu passei um ano inteiro aqui, né, já passou o verão e eu também continuava com dor de cabeça no verão, então não era o frio, né? Era alguma outra coisa. E ela me passou um remédio ainda mais forte, né, para enxaqueca. E eu, assim, com aquela pulga atrás na orelha, sabe? Eu falei, não, a gente tem que investigar a causa, né? O que está causando essa dor de cabeça? E eu não me dei por vencida,
Eu não comprei a medicação, não aconselho, tá? Isso aí foi uma coisa que eu fiz com a permissão de Deus, né? Porque sempre tudo eu pergunto a Ele. E eu não comprei a outra medicação, fiquei só com a medicação que ela tinha me dado anteriormente, né? Que era um paliativo, não esse mais forte que ela tinha me dado. Então, eu falei, não vou, eu vou procurar então o médico dos médicos, porque eu não descarto, né, que os médicos têm seu papel, são usados por Deus. Mas primeiro eu fui buscar no homem, e primeiro eu tinha que ter buscado em Deus. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma lista dos meus sintomas, né? Antes disso eu já tinha mudado a minha alimentação, também não tinha resolvido. Fazendo exercício físico também não resolvia, tá? Então, o que que eu resolvi fazer? Anotei todos os sintomas que eu estava sentindo, né, de dor de cabeça. Fiz uma lista, peguei uns 5 versículos da Bíblia, transformei eles em primeira pessoa e entreguei para Deus. Eu falei, Deus, porque um dos nomes de Deus, não sei se vocês conhecem, é o Jeová Rafá, que é o Deus que cura. Então, ele é o médico dos médicos. E eu fiz essa lista, entreguei para ele, orei os 5 versículos que eu vou já falar aqui para vocês e falei assim: Jeová Rafá, eu entrego essa minha lista de dores que eu estou sentindo com a minha dor de cabeça, todos esses sintomas eu entrego, porque primeiramente eu tenho que entregar a Ti, né, que é o médico dos médicos, que capacita, né, aos médicos para poder curar pessoas, para trazer a solução, e eu entrego a Ti, porque eu já fui no médico humano, né, e a gente não conseguiu, então primeiramente, eu realmente tinha que ter procurado a Ti, e fiz uma lista, entreguei para ele e orei. Os versículos foram esse aqui, que eu vou ler para vocês, tá bem? O primeiro versículo que eu orei foi Jeremias 17:14. Eu já vou transformar ele em primeira pessoa para vocês verem como é que ficou, tá bom? Foi assim: Cura-me, Senhor, e serei curada. Salva-me e eu serei salva, pois tu és aquele a quem eu louvo. Na verdade, esse aqui já está até em primeira pessoa. O próximo foi esse, Salmos 30, versículo 2, que diz o seguinte: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. E o outro foi Salmos 103, 3, que diz o seguinte: E é ele que perdoa todos os pecados e cura todas as minhas doenças. E o próximo foi Êxodo 23, 25, que diz o seguinte: Presto culto ao Senhor, o meu Deus, e ele me abençoará, dando a mim alimento e água, e tirará toda a doença de mim. E o último foi Marcos 5:34, que diz o seguinte: Então ele me disse: Filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Então, foi esses 5 versículos que eu li. Eu entreguei para o Senhor, para o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara, e fui dormir, sabe? Um dia de muita dor, foi um dia de muita dor esse dia aqui que eu fiz essa entrega. E eu falei assim: tá entregue os meus fardos de dor, da minha dor de cabeça nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor faça conforme a tua vontade. E assim foi. Então, quando foi no dia seguinte, eu acordei, né? Tomei meu café da manhã e eu ouvi uma voz dizendo assim internamente aqui para mim: marca uma consulta, vai lá no posto de saúde, marca uma consulta, conta todo o seu histórico, leva todos os seus exames, tá? E conta para ele tudo que você está sentindo e você vai pedir para ele um exame laboratorial, né, de vitaminas, vitamina B12, vitamina D, cálcio e ferro. Aí eu fiquei pensando assim, né? Fiquei meio assim pensante, eu falei, mas será que é coisa da minha cabeça? E a voz falou novamente: vai no posto, pede, leva todos os seus exames e pede esses exames de vitaminas. Aí eu obedeci, né? Foi a segunda vez que a voz falou no meu interior. Então eu obedeci, né? Fui lá no posto médico
pedi uma consulta, né? Porque a gente sempre tem que marcar uma consulta e ela é marcada para uma semana e meia, 2 semanas para frente. E com dor, gente, com dor. Era praticamente todo dia. Era uma coisa incapacitante, era praticamente todo dia. Aquela dor que eu já estava até me acostumando, sabe? Então, marquei, né, pedi a marcação para consulta. Demorou 2 semanas. Nessas 2 semanas eu ainda com dor, tomando aquele remédio paliativo. Às vezes eu nem tomava tanto porque eu já não achava saudável ficar tomando remédio, né? Todo dia para dor de cabeça. Então, tinha dias que eu nem tomava mais. Eu deitava e ia dormir. Então, chegou no dia da consulta, eu fiquei, sabe, receosa de. Porque aqui em Portugal não é igual no Brasil, que você chega, pede os exames e eles te passam exames, né, no particular, né? Eles são mais contidos nisso. Então, eu fiquei meio receosa. Aí cheguei lá no dia da consulta, tudo direitinho, falei com o médico, mostrei todos os meus exames, ó, mostrei TAC, mostrei exame de hormônio, mostrei exame de vista, mostrei tudo. E disse, ó, realmente é enxaqueca. Eu falei, mas não é normal, né? É ficar tomando remédio para enxaqueca sem saber da onde que tá vindo, né? Essa dor. Aí eu pedi assim, se eu pode, por favor, me receitar um exame laboratorial para eu poder fazer exames de vitaminas, porque eu já fiz de tudo, só falta de vitaminas. Aí eu falei, ó, eu até falei assim, é vitamina B12, cálcio, ferro e vitamina D. Aí ele até falou assim, não é muito eficiente isso, mas já que você está pedindo, aí eu agradeci, também não falei mais nada, ele foi e me deu o exame. Eu fiz, né, o exame, e ele passou também uns outros remédios para eu comprar, para poder passar a dor de cabeça. Confesso que eu não comprei, eu falei, primeiro eu vou fazer os exames, e depois, conforme for o resultado, né, ou compro o remédio de novo de dor de cabeça, ou no caso vai passar o remédio das vitaminas, né? Aí, ok. Então, no dia marcado lá para fazer o exame laboratorial, eu fui, fiz o exame, aguardei, ficou pronto em 3 dias depois. Assim que eu peguei os exames lá, Deus estava certo, ele me falou o que eu devia ter feito, ele me deu o caminho, né? E estava lá falta de vitamina D, né? A vitamina B12 até que estava ok, mas o ferro estava muito baixo, muito baixo. A minha dor de cabeça era por conta, acredito que seja mais do ferro, né? Do sulfato ferroso, por conta que depois eu fui pesquisar e vi que realmente era como se fosse uma anemia. Eu estava anêmica, sabe? E comendo, porque eu tinha mudado minha alimentação, né? Eu tava comendo mais saudável, estava evitando embutido, evitando açúcar, evitando refrigerante, evitando enlatados, as coisas assim, né? Muito sal. E estava comendo realmente saudável, bebendo água, dormindo o suficiente. Mas, né, é aquilo, a gente tem que realmente buscar primeiramente o reino de Deus, né? Como diz em Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando eu busquei primeiramente, né, o médico dos médicos, Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara, ele me deu o caminho para encontrar o que estava causando a enxaqueca. Então, aí eu fui, peguei a receita, né? Porque aqui no posto de saúde do lugar de onde eu moro, não tá tendo médico, sabe? Aquele médico que fica no posto. Só tem médico para emergência. Então, no momento que você chegou a receita para mim por e-mail, eu não tinha como ir lá no posto pedir uma nova consulta. Então, eu peguei essa receita, escaneei e mandei para o e-mail do posto. E assim foi feito. Passou uma semana, porque demora, né? O médico que estava de plantão receitou para mim, então, as vitaminas e eu comprei. E foi incrível como, em apenas 5 dias, a dor de cabeça sumiu. Ela desapareceu por uma simples vitamina. Simples não, porque a gente sabe que nosso corpo precisa, né? Mas quando eu fui buscar a ajuda do alto, quando eu fui buscar a ajuda de Deus, né? Para direcionar o médico, o terreno, as coisas funcionaram e deram certo.
e eu estou, graças a Deus, curada da enxaqueca. E já tem 2 meses que eu tô tomando remédio. Eu fiquei até uns dias sem tomar o remédio para ver, né, se já tinha voltado à normalidade. E graças a Deus eu não senti mais. Então, estou curada da enxaqueca. Deus me deu o caminho, Deus me deu a direção. Quando eu busquei a Ele primeiramente, sabe? Isso, gente, é o que eu faço aqui na minha vida, faço aqui na minha casa, na minha família, tá? Eu não sou contra médicos, né? Pessoas, né? Eu sou assim, eu vou buscar primeiramente agora em Deus. E Ele vai me direcionar para qual médico, né? O que eu devo fazer. É esse a informação que eu quero dar para vocês. Não é que vocês não vão ter que tomar remédio, não vai buscar um médico, não é nada disso. Mas eu falo aqui como que eu faço, né? Primeiro eu vou em Deus. Primeiro eu vou buscar em Deus e Ele vai me direcionar. Porque quando eu quis fazer as coisas através do meu pensamento, não deram certo, né? Não deram certo. A gente não estava conseguindo chegar no diagnóstico correto. Então, assim que eu entreguei para ele, sabe, eu fiz aquela lista de sintomas, orei, sabe, o versículo para dor, para cura, né, em primeira pessoa, e eu entreguei o meu fardo que estava pesado de tanta dor, e entreguei para Jesus e falei: só o Senhor pode curar, só o Senhor pode me libertar dessa dor que estava ficando incapacitante, gente, muito, muito mesmo. Então, é isso que eu queria dizer aqui para vocês, trazer esse testemunho de cura da enxaqueca. Se você foi tocada por esse testemunho, se esse testemunho falou ao seu coração, deixa um comentário aqui que eu vou ler com muito carinho, vou responder eles também com muito carinho. Eu adoro ler os comentários e respondo todos eles assim que eu posso, tá bem? Se você conhece alguém ou se você tem algum familiar que tem alguma doença, até que seja enxaqueca ou qualquer outra doença, envie esse testemunho, compartilha para poder incentivar, sabe, a pessoa a buscar a Deus a cura, a buscar em Jeová Rafá a cura, porque Ele é fiel, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso curador, Ele é o nosso Deus que sara. E nós temos que crer, porque no momento que eu criei e eu entreguei todo o meu fardo de dor para Ele, Ele veio e me libertou, me curou e me sarou. Então, se você tem alguém, ou se você é uma pessoa que tem alguma doença, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe, sabe que precisa ouvir essa palavra. E Deus estava me cobrando de eu trazer esse testemunho aqui para vocês. Porque eu acredito que muitas vidas serão curadas e salvas através desse testemunho. Porque nós temos que primeiramente buscar a ajuda do alto para depois ele direcionar, né, direcionar as pessoas a poder buscar o tratamento correto e não ficar, sabe, batendo de canto em canto e sem saber, né, só tomando remédio paliativo, né, para que às vezes não você vai ficar perdurando, sabe? Perdurando aquela dor, perdurando aqueles sintomas e você não conseguir achar uma solução. Então, somente Deus é que vai direcionar para o caminho certo, tá bom? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ajudado, espero que tenha edificado a sua vida. Um grande abraço. Se você não é inscrito, se você é novo ou nova aqui, se inscreve no canal e dá aquela forcinha, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.